Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Eu vi algumas semanas um vídeo de um pastor falando uma coisa bem interessante, que é muito bom a gente pregar ou ler, explicar a palavra de Deus do começo do livro até o final. Porque, entre outras coisas que facilita o entendimento e tudo mais, entre outras coisas, a gente não vai pular algumas situações polêmicas, né? Porque se você ler, eu vou ler sobre a ressurreição de Jesus, vou falar sobre a crucificação, específico, que é uma bênção falar sobre isso, mas se você não ler corrido, você pode correr o risco de pular algumas coisas importantes que é preciso ser falada também. Nós vamos ler um texto hoje, eu não vou falar que ele é polêmico, mas ele, na verdade, ele é difícil demais de entender, tá? Eu estudei bastante peguei outros materiais, outros comentários de outros teólogos, outras pessoas mais estudadas, e mesmo assim não existe um consenso. Existem coisas na Bíblia que normalmente a gente não vai entender todas elas, né? Você fala assim, Juliana, então é por isso que eu leio a Bíblia e não entendo nada? Desculpa dizer, você não entende nada também tá errado. Mas nós temos que pensar o seguinte, existem coisas ocultas da palavra que a gente não vai entender. Mas, como eu disse para uma amiga minha, eu falei assim, a gente não tem que se preocupar com aqueles detalhes que a gente não entende. A gente tem que se preocupar, sim, com aquelas coisas da Bíblia que a gente entende, mas não pratica. Tá entendendo? Poxa, um puxão de orelha. Não, é pra gente ficar alertada, tá? Porque alguns textos a gente não vai entender. São poucos textos, acho que tão difíceis como esse, né? Mas nós precisamos estar na palavra. Tem coisas que eu não vou entender, mas eu vou focar no que a gente pode entender e colocar em prática. Vamos fazer assim? Não se preocupe com o que você não entende. Se preocupe sim com o que você entende e não coloque em prática. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Se aquele versículo você não entendeu mesmo, tá bom, passa pro próximo. Vai lendo e não desanima frente a isso, tá? Porque era uma tentação para mim pular esse texto. Mas eu vou ler porque eu estou lendo a carta de modo corrido, completa, e vamos em frente, tá bom? Se você tem alguma dúvida desse texto, tem um WhatsApp aí, pode mandar uma mensagem, se você tem uma opinião, de repente, para compartilhar comigo. Mas eu já li bastante, mas mesmo assim eu não cheguei a uma conclusão fechada, porque nem os teólogos mais renomados conseguiram chegar nessa conclusão. Então, quem sou eu, mera mulher simples, né? Mas vamos que vamos, não desanima aí, tá? Então, é 1 Pedro 4, versículo 19. A gente tá lendo que Jesus morreu, mas ele ressuscitou no Espírito, e ainda continua assim, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeciam, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Então foi lá, pregou aos espíritos. No capítulo 4 a gente também vai falar isso, então tá um pouco mais explicado. Fala que Deus pregou a mortos. Em Efésios diz assim, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando a gente peca, a gente morre espiritualmente, a gente está morto espiritualmente. A gente precisa renascer em Deus, ter a vida eterna, nascer de novo, como diz em João 3, para ganhar a vida eterna, para entrar no reino dos céus. Precisa deixar as coisas velhas e viver uma vida nova em Deus, tá? Mas aqui pode ser interpretado de outro jeito. Eu vou preferir não entrar numa polêmica de fechar, é isso aqui, ponto final, não, tá? Se você quiser, pode pesquisar mais na palavra aí, mas não vamos levar em consideração o que a gente não entende. Vamos pra frente para levar o que a gente entende, tá? Então, e o que fala do Noé? Você sabe a história de Noé? Noé foi um homem justo e bom, andava com Deus, Deus tinha um plano para a vida dele, e Deus falou para ele, olha, constrói uma arca. Demorou muitos e muitos anos. Existem alguns comentários que falam que naquela época não chovia, né? Era só alimentado pelo orvalho, a terra era molhada pelo orvalho, pelos rios. Não tem nem uma posição exatamente na Bíblia que chovia ou que não chovia. Mas Deus falou para ele fazer uma arca para salvar os animais, ele e sua família. E aquela arca demonstrava que existia alguma coisa. Com certeza, quem perguntava Noé falava, olha, Deus vai destruir o mundo. Só que as pessoas não queriam saber disso. Por quê que Deus decidiu destruir o mundo em água? Porque as pessoas estavam totalmente longe de Deus, totalmente desobedientes. Tipo o que a gente está vivendo hoje. Os filhos desobedecendo os pais, falta de respeito, falta de amor, assassinatos, coisas terríveis. É tipo isso, né? E Deus decidiu destruir o mundo com água. Salvou ele e a sua família, a esposa dele, seus 3 filhos e as 3 esposas. Deus tinha um plano naquele momento. Deus destruiu o mundo com água, mas depois que a água baixou, apareceu um arco-íris no céu, que o arco-íris é sinal de Deus
O inimigo quer usar para outras coisas que não é de Deus, mas o arco-íris é um sinal de Deus. Nesse arco-íris, Deus também falou para ele, olha, a hora que você vê o arco-íris no céu, se lembrem que eu nunca mais vou acabar com o mundo em água. Então, o arco-íris é um sinal de Deus que foi colocado nos céus por esse propósito desde a época de Noé, tá bom? Falando da arca aqui, na arca, né, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não é remoção de sujeira do corpo, mas o compromisso de uma consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes, tá? Então aqui fala do batismo. O simbolismo da arca poderia simbolizar o nosso batismo. A Bíblia diz assim, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então a gente pode entender o seguinte, crer em Deus de todo o coração. Crer não é só crer da boca para fora, é realmente acreditar que Ele é o Senhor e Salvador e Senhor da nossa vida, crer em Deus. Mas quem não crer será condenado, tá? Mas quem crê, a primeira coisa, a pessoa tem que crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Depois disso, ela toma a decisão de ser batizada. Por isso que em algumas igrejas, né, não concordam com o batismo de criança. Entendemos, eu pessoalmente entendo que é um costume familiar e tudo mais, é um jeito de você levar a criança para ser abençoado e tudo mais. Mas biblicamente a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Jesus não foi batizado de criança, ele foi batizado adulto. Ele também, para nos dar o exemplo, né? Então nós precisamos pensar sobre isso, mas vamos falar do significado em si do batismo. É realmente mostrar que nós morremos para a velha vida e renascemos para a vida nova. Pensando da Arca de Noé, recomeçou a vida aqui na terra. E o batismo significa um recomeço, mostrando para as pessoas o que a gente já decidiu. Não é o batismo que salva, sim a fé em Jesus, crer em Jesus de todo o coração. O batismo é consequência daquela pessoa que crê em Jesus. A gente tem que pensar sobre isso, tá? Então, se aquele negócio que a gente não entendeu de pregar para espíritos dos mortos, coisa assim, a gente não entendeu, tá? Deixa isso de lado. Pensa no que você entendeu na questão do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a gente tem que pensar, mas quem não crer será condenado. Então, crer em Jesus e tomar a decisão, se você realmente crê em Jesus, você já é salvo. O batismo é consequência, é o que você vai mostrar para outras pessoas. Olha, eu tomei a decisão de ter uma vida diferente. Quero morrer para a vida velha de pecado e viver uma vida para Jesus. Pode ser um texto polêmico, independente de religião ou não, mas o batismo em si, Cristo foi batizado como adulto, né? Se ele quisesse nos dar o exemplo de ser batizado como criança, ele teria sido batizado quando criança. E também outras pessoas, né? E o texto é claro, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu entendo que é um ritual, que é uma coisa que a pessoa faz de coração, mas a base da palavra, se você for ver na palavra, não é nesse sentido. Inclusive também batismo significa imergir, entrar na água realmente todo e depois sair diferente. Essa é a visão do batismo, né? Que é falado em si nos aspectos bíblicos. Existe costumes de homens que podem, posso falar assim, que tem o coração voltado para Deus, mas não é o que está na Bíblia. Como aqui o canal é Amiga Bíblia, é até difícil falar isso para mim, gente, porque é delicado essa situação, mas como o canal é Amiga Bíblia, a gente tem que falar o que está escrito na Bíblia, não o costume de homens assim, né? Mas que Deus esclareça no seu coração, não fica triste se você pensa de outra maneira. Eu digo assim, Deus vai esclarecer no seu coração, né? O que é verdade, porque como a gente disse em outros vídeos, a gente tem que ter o pensamento de Cristo. O pensamento de Cristo deve ser igual para todas as pessoas. Qual o plano de Deus para nossa vida nessa situação do batismo? Pense, entregue para Deus. Tira a ideia que a gente, de orgulho, é assim que eu penso. Não, o que a Bíblia fala sobre isso? Busque em Deus, busque na palavra de Deus, o que a Bíblia diz. Não fique com o que outras pessoas, só tradições. Busque o que a Bíblia diz. Oh, Jesus, não posso pular esses textos, tá? Deus abençoe você, um abraço bem apertado e ó, vamos em frente. Maratona no canal, não desanima, fique firme com Jesus. Leia a Bíblia todos os dias, medite na palavra e coloque em prática na sua vida. Que a sua vida seja pautada no que está escrito na palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.